Oi, gente, boa noite. A gente vai dar continuidade aqui ao que a gente tem feito às quartas-feiras. A gente está com essa série chamada Dramas Atuais. Semana passada a gente esteve falando aqui, o pastor Armando Elu falou sobre alimentação saudável. E a gente vai seguir ainda por mais 3 quartas-feiras, hoje falando sobre burnout. Semana que vem, a gente de quando em quando escuta isso, então é importante a gente já divulgar essas datas para você saber. A gente vai falar sobre esse vício em bets e jogo de tigrinho. Isso é uma coisa que tá na boca aí do Brasil, né? Falando sobre isso. E, de fato, muita gente tem caído nesse tipo de vício, essas coisas. Famílias têm se destruído por conta disso. Então, é um drama atual. Então, vai ser falado semana que vem sobre isso. E a gente depois encerra falando sobre... Agora fugiu, ó. Burnout, bets, e a gente tem uma última sobre polarização, tá? Então, hoje, a gente vai estar aqui com o Eduardo Gomes, o Dudu, que é psicólogo, ele vai estar falando com a gente um pouco mais, até com mais propriedade sobre esse tema, e a gente também tem algumas pessoas que irão testemunhar a respeito disso, do que é que passaram disso. Talvez muita gente, às vezes, não sabe do que se trata, mas talvez esteja passando por esse tipo de coisa. Mas antes aqui, começando agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você pensa em trabalho, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Pode dizer daí. Quando pensa em trabalho. Oi? Cansaço. O outro pensa nas férias. Então é por causa do cansaço. Estresse. O que mais? Salário. Obrigação. O que mais? Estresse de novo. Responsabilidade, rotina. Só ouviu palavras boas aqui quando a gente pensa em trabalho, né? Bom, gente, isso aqui não é incomum pensar dessa forma, até para a gente entendendo de onde é que vem a palavra trabalho. Ela tem uma origem latina, que a palavra é tripalium. E essa palavra, o que ela significa, que ela era um instrumento de tortura que era utilizado ali para os cavalos e para os bois. Então, a palavra vem de algo que era um instrumento de tortura. Essa palavra ela evolui, depois ela se torna um verbo, o verbo torturar, e depois é que ela se torna a palavra que a gente utiliza, que é a palavra trabalhar. Então, é por isso que quando a gente abre o microfone aqui e fala, diz, rapaz, não pode ser coisa boa, né? É cansaço, é estresse. Né? Trabalho é trabalho, né? Então, quando a gente fala em algo que isso dá trabalho, então trabalho é trabalho. E a compreensão de trabalho, mas ela muda ao longo da história. Na antiguidade, se tinha muito essa compreensão, né? Era visto como uma punição, como uma atividade dos escravos, era assim que era visto. Mas a gente tem que entender que, embora seja visto assim na antiguidade, quando Deus criou o mundo, e a gente está falando aqui capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, lá já existia o trabalho. O trabalho não é algo que veio surgir depois com a queda. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, Deus ele mostra ao homem que ele tem um ofício a realizar. Então ele tinha um trabalho a ser realizado ali no Éden. Ele tinha aquele trabalho de cuidar das coisas de Deus, de cuidar de tudo que Deus havia colocado ali. Então, existia uma função ali, só que isso depois acaba mudando. E então, quando chega nesse período da antiguidade, a gente já tem essa noção mais como uma punição, como algo que é feito para sofrer. Quando chega na Idade Média, isso muda um pouco. E na verdade, muda bastante, por conta da Reforma Protestante. Quando a reforma traz essa ideia do sacerdócio real, então muita coisa muda. Porque, antigamente, o trabalho era meio que dividido em umas 3 classes. Você tinha o clero, então era o povo que orava. Aí depois você tinha os guerreiros, aquele povo que guerreava, que lutava. E você tinha os camponeses, os artesãos, que aí sim, era o pessoal que pegava no pesado, que trabalhava, aquela coisa toda. Então, eram essas 3 classes. Mas aí, quando chega a Reforma Protestante, que vai falar sobre esse sacerdócio universal, aí ela está dizendo que, olha, não tem essa diferença aí do clero para você que é povo.
qualquer trabalho que você esteja realizando, que seja para a glória de Deus. Não tem essa de que esse trabalho é espiritual, esse trabalho não é espiritual. Todo trabalho ele é para a glória de Deus. Então, aí, nesse período, as pessoas começam a dedicar o seu serviço, o seu trabalho a Deus. E aí muda um pouco esse conceito. Aí o trabalho ele torna-se algo mais bom, ele se torna algo mais prazeroso. Mas aí o que acontece? Chega a modernidade. Quando chega a era da modernidade, iluminismo, vamos tirar Deus da história, porque Deus não interessa, vamos reduzir Deus. Deus está morto, é o que se fala naquele período. Então, traz isso como tira Deus da história, então o trabalho ele se torna uma fonte de valor pessoal, uma realização pessoal. Aí começa a dar errado de novo. Então, eu trabalho para uma realização pessoal. Eu trabalho para a minha satisfação. E aí, quando chega no nosso período, que é a era contemporânea, aí vem essa mistura, né, de necessidade, de realização, e tome trabalho, alto rendimento, que é a palavra que a gente escuta hoje. Aí junto vem o quê? Isso que vocês falaram. Estresse, ansiedade, esse fardo pesado. Então, chega nesse ponto, mas note que esse não era o ideal de Deus. Gênesis capítulo 2 é uma outra característica que se tem, que a gente vê em relação ao trabalho. Então, a gente precisa primeiro entender que o trabalho ele é algo divino. O trabalho era originalmente uma fonte de satisfação e realização pessoal, mas ele era uma conexão com o propósito divino, era uma expressão da criatividade humana. Foi o homem, foi Adão que deu o nome aos animais. Era algo criativo, ele tinha que... Adão deu o nome de Eva. A Bíblia diz que foi Adão que deu o nome de Eva para a sua esposa, para a sua companheira. Então, era um trabalho criativo, desenvolvimento de habilidades e talentos. Mas aí depois, ele se torna fadiga, suor, frustração, dificuldade, competição, pressão, sobrecarga, esgotamento. E aí, nessa sociedade contemporânea que a gente vive, estresse crônico, ansiedade, esgotamento físico e moral, perda de sentido e propósito. E aí é nesse contexto que surge essa palavra moderna, que é o burnout. Então, a palavra é meio que, se você for traduzir ela, é aquela... Rapaz, você vai queimar até o fim. Você trabalha tanto, você se dá tanto, que acabou. Você vai até... o tanque está cheio e a gasolina vai até secar o tanque e o carro vai parar. Uma hora ele vai parar. Então, muitas pessoas talvez não tenham ciência da palavra, mas muita gente já sofreu com isso, ou muita gente sofre com esse tipo de coisa. E, olhando para o que a gente falou agora há pouco, o trabalho ele não é algo para ser demonizado. O trabalho não é algo para ser colocado como algo ruim. Mas a gente tem, como cristão, olhar o trabalho de uma outra forma, olhar pela perspectiva divina. Tem que ser algo que traga uma realização pessoal, tem que ser algo que seja para a glória de Deus. E aí, quando o trabalho é feito para a glória de Deus, aí tudo muda. Você se torna mais generoso, falei até disso domingo passado na oferta, você se torna mais generoso com aquilo que você ganha. Mas, além disso, não só a questão de ser generoso com o próximo, com a igreja, seja lá o que for, mas também a relação ao tempo. Você consegue estipular um tempo para o trabalho. Mas agora eu paro, porque eu tenho que ter tempo com a minha família. Eu vou curtir minha mulher, eu vou curtir meus filhos. Eu vou ter tempo para a igreja. Eu vou ter tempo para o meu próximo. Então, tudo muda quando a gente vai para uma perspectiva divina daquilo que é o trabalho. Mas enquanto a gente estiver olhando para o trabalho com essa perspectiva secular, mundana, humana, aí a gente vai ter que morrer de trabalhar, porque a gente precisa conquistar. E quando não der mais para conquistar, aí eu vou jogar na Bet. Aí eu vou jogar no Tigrinho. Mas isso aí deixa para a próxima quarta, né, para falar sobre isso. Bom, o Dudu vai falar um pouco mais sobre essa questão, sobre esse conceito, até trazendo mais uma análise clínica em relação a isso. Mas eu queria chamar aqui, a Silmara está aí? Silmara, vem aqui para tu contar um pouco do teu testemunho em relação a isso. Depois eu vou chamar Rogério, está aí atrás também. Rogério também tem algo para falar para nós sobre isso que ele sofreu aí também. Conta aí para nós um pouquinho aí do que você passou, Silmara. Oi, gente, sou a Silmara.
Ai, gente, dá vergonha. Toda vida que eu vou pegar o microfone, dá vergonha. Então, gente, o Euriano falando aí, vinha vários flashes na minha cabeça de muitas coisas que foram acontecendo, né? E realmente, na época que eu tive, acho que faz uns 4 anos atrás, mais ou menos, e aí eu nem sabia que esse nome existia. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu falo, o que é isso? É chique, né? Burnout. Aí depois foram explicar. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, eu na faculdade já tinha aquela coisa do plano de carreira. Primeiro, assim, acho que vocês já passaram. O que é que você quer ser quando você crescer? Né? Então, eu já comecei a criar ansiedades, né, devido à minha família. Assim, o que é que tu vai querer ser quando tu crescer? Aí vai ser veterinária, aí vai ser médica, aí vai ser advogada. Aí eu, meu Deus, será que eu quero ser isso? E aí eu já entrei, eu acho que numa síndrome de querer agradar os meus pais, a minha família, porque eu tinha que exercer uma profissão bonita e que desse muita rentabilidade. E na minha cabeça, essa profissão bonita, você trabalha bem pouquinho e ganha bem muitinho, né? Não acho que não é tão assim, né? E aí fiz o meu plano de carreira. Tinha uma empresa que eu queria muito trabalhar. Muito, gente. Sabe aquela coisa, você idealiza? Eu vou trabalhar naquela empresa. E aí eu fui construindo, né, a minha rotina em cima de trabalhar naquela empresa. E o dia chegou e eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? E aí, gente, eu fiquei extremamente realizada. Aquela coisa que você tanto planejou, você conseguiu. Então, tudo era maravilhoso. Eu estou no lugar que eu sempre quis estar. Só que o ambiente que eu estava é um setor chamado suprimentos. Ele trabalha com a parte de compras e almoxarifado de uma empresa. E aí, sem denominações, né, eu sou mulher e eu trabalhava em um ambiente onde só tinha homens. Então, exercer um cargo de supervisão, né? Eu era muito criticada, não era tão respeitada. Na época da política, eu sofri muito, mas eu colocava uma coisa na minha cabeça. Eu estou aonde eu sempre sonhei estar. Então, isso daqui é um estressezinho que vai passar. Está tudo bem. Estou aqui, estou ganhando bem, tenho um plano de saúde, tenho vale alimentação. Olha, pobre, né? Morta de iludida, que os planos e coisas eram bons para mim. E aquilo estava me consumindo e eu não estava sentindo nada, né? Entre aspas. Porque a minha situação era diferente, porque eu planejei estar ali. Então, como é que algo que eu queria tanto pode me prejudicar? Será aquilo que eu queria, né? Então, foi passando aí o tempo, né? Eu casei. E aí começou a vir algumas coisas muito fortes na minha rotina. Né? Um ambiente onde só tinha homens. Às vezes eu era proposta para viajar para outros locais, andava de ônibus com um monte de gente. E aí começou a me vir muitos sentimentos. E, rapaz, chegava no domingo, gente... Não me perdoe quem ama o Faustão, gente. Não estou falando do Faustão. É só porque na época me disseram isso. Mulher, tu tá com a síndrome do Faustão. Começava o Faustão, tu já começava. Ai, meu Deus, tem que arrumar a roupa para começar. Amanhã já tenho que trabalhar. Já tenho que trabalhar amanhã, vou cuidar. Tenho que aproveitar hoje, que amanhã já vou trabalhar. E isso já eram falas que eu estava fazendo sem perceber que eu já estava exausta. E as segundas-feiras eram os piores dias para mim, porque eu tinha que ir trabalhar. Mas eu não podia reclamar, porque aquilo era meu sonho. Então, era um confronto tão grande dentro de mim, que eu não conseguia perceber o quanto que eu estava estressada. E aí, coisas pequenas dentro do meu casamento, eu comecei a sentir falta. Eu nunca tinha tido um almoço com meu marido. Eu ficava... até ele, eu falei assim, amor, quando chegar, eu vou falar de você, que ele está ali, né? Gente, até ele ficou com a síndrome, porque ele ia me deixar no meu ambiente de trabalho, ele ia me deixar me buscar, né? Ele não consegue mais nem passar pela rua que ele ia me deixar, porque ele lembra, ai meu Deus, não gosto de passar por aqui não, porque aqui eu lembro, ia te buscar, vamos passar por outro caminho. Todo dia ele fazia esse trajeto, e sempre que ele ia me buscar, eu estava diferente. Né? Eu comecei a ser um pouco mais agressiva, a estressar mais, descontava tudo dentro da minha casa, mas o problema não era o trabalho, certo? Porque era o meu sonho, eu planejei tudo isso, era qualquer outra coisa, mas não era o meu trabalho, porque ganhava bem, tinha vale alimentação, tinha todas as coisas. Minhas amigas, mulher, onde tu trabalha, o meu sonho é trabalhar. Ai, como foi que tu conseguiu entrar nessa empresa? Foi peixe, foi...
Aí eu falei assim, não, gente, eu estudei, coloquei meu currículo e me fiz presente, né? E aqui estou realizando o meu sonho. Um sonho que se transformou em um grande pesadelo. Aprendi muitas coisas, claro, onde eu trabalhei. A senso de organização, a novo sistema, a como interagir com muitas pessoas, a como interagir com a pessoa do sexo oposto, né? De como ser respeitada nesse ambiente, né? Só que eu ia acumulando essas coisas porque eu não queria culpar o meu trabalho, né? E aí teve um dia que o meu esposo, a gente foi comprar algumas coisas, né? E aí o confronto, porque eu já era muito confrontada dentro do trabalho. Eu tinha que ser assim, olha, é assim, né? E o rapaz ia, não, mas me dê isso daqui que amanhã eu lhe dou uma ordem de serviço. Eu não, só posso lhe entregar com isso. E quem é você aqui dentro? Né? Tipo assim, eu sou a supervisora. Pois eu vou falar com o diretor, que você não resolve nada. Né? Pode ir. E aí, quando vinha um homem e falava a mesma coisa que eu, gente, tá bom, não tem problema não, amanhã eu pego esse material. Então, existia, sim, essa questão da hierarquia, né, por ser mulher, mas sabe que naquela época eu gostava dessa competição. Pois eu vou mostrar quem é que eu sou aqui, né? Mas só que era só já uma outra fuga minha, para não admitir que aquilo estava me fazendo mal, né? E aí, nesse determinado momento, eu com meu esposo, eu queria comprar uma coisa, ele queria comprar outra. E eu tive uma crise, né? Comecei a chorar, entrei no carro, comecei a bater nas corras do carro. Eu queria quebrar o carro, queria bater assim, porque eu queria me machucar. Porque eu precisava sentir uma dor diferente da que eu estava sentindo da síndrome do Faustão, porque era domingo, e eu já sabia que nós tínhamos que resolver logo isso, para ir logo para casa, para eu ajeitar minhas coisas, porque segunda eu já tinha que estar às 5 horas da manhã ali pronta para ir trabalhar, né? E aí, depois disso, eu fui para a terapia. Muito estressada, né? Eu vou para a terapia, né? Gente, e é como descobrir certas coisas que estão aqui na sua frente, e eu não acreditava. E numa dessas sessões, a psicóloga ela perguntou, na hora da sua crise, o que é que você lembra? Eu lembro de nada, não. Só lembro que o Gustavo discordou de mim. Eu queria uma coisa, ele queria outra, né? Não, mas antes disso, não sei. Não tinha nada, não. Era só isso mesmo. E eu queria, tipo, culpar ele e não o trabalho, né? É mais fácil ali resolver com ele, né? Só que aí ela foi. Gente, ela foi umas 300. Eu acho que essa mulher, meu Deus, a mulher foi paga para ficar fazendo a mesma pergunta toda a vida, foi, porque já estou cansada. A mulher, não lembro. Vamos de novo. O que é que você lembra antes de você ter a sua crise? Aí a mulher, eu lacei, eu só queria acabar com aquele negócio e ir embora, porque eu tinha que trabalhar. Ela repete. Aí eu queria terminar logo para ir embora, porque eu tinha que trabalhar. Repete. Queria trabalhar. Repete. Gente, aí na hora que eu me dei conta de que o meu trabalho estava fazendo mal para mim, aí foi assim, né, um baque muito grande, porque como que eu tenho uma síndrome de burnout, fazendo algo que eu gosto, que eu planejei, que aparentemente eu amava aquilo e estava me fazendo mal, né? E isso foi ao longo de muitos anos. É um resumo muito rápido, né? Mas eu trabalhei nessa empresa por 3, 4 anos. Então, foi muito tempo. Foi muita coisa que eu engoli. É um ambiente extremamente tóxico, porque as pessoas não são amigas, sempre estavam ali puxando o tapete, sempre era pensamentos negativos, coisas negativas, que aquilo foi me machucando, 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 sem perceber. Eu levava um murro todos os dias, chegava cheia de hematomas, né, internas, minhas cicatrizes internas, mas a culpa nunca era do meu trabalho, era de outras coisas. É bem fácil, não, é Gustavo que enche meu saco. Não era o meu trabalho, né? E me dar conta disso, mesmo a mulher me dizendo que eu tinha isso, eu recebi o atestado, o laudo, né, que eu tinha síndrome, cheguei para o meu diretor, falei sobre isso, no instante me demitiram, entrei com todos os meus direitos de carga. Eu vou pagar seu plano de saúde por 1 ano, você quer fazer um monte de coisa. Aí eu achando, olha, o bichinho, tudo se importando comigo,
porque, né, fui uma boa pessoa lá dentro. Mas era não, eu estava com medo de realmente acontecer um processo, né, porque se existe realmente isso dentro do ambiente de trabalho, dependendo das circunstâncias, eu posso entrar com um pedido, né, mas eu falei assim, rapaz, eu não quero mexer mais nisso não, sabe? Quero ficar bem, estar bem. Eu passei muito tempo sem trabalhar. Quando, tem uma entrevista de emprego, quero não. Me dá uma tremedeira, um negócio, quero nada. Vou ser sustentada pelo meu amor. Outra dificuldade que eu tinha, ser sustentada. Eu comecei a trabalhar tão cedo, né? Mas eu entendia que o propósito de Deus, naquele momento da minha vida, era repousar. Era pausar e realmente me recuperar da síndrome, né? E eu acho que a síndrome, ela permanece, né? Acho que quando o menino vier falar, ele vai explicar melhor. Mas é como se fosse um vício. Eu sou ativista, eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu só faço as minhas coisas quando eu vejo um propósito. Se eu vejo que aquilo tem um sentido, eu vou e faço. Mas é algo que eu sempre tenho que estar na minha alerta para eu não cair em áreas de luta que me façam ir de novo cair, né? Então, eu acho que a síndrome, ela continua, mas eu acho que eu consigo lidar melhor, olhar melhor para isso, né? Passei muitos anos sem trabalhar, né, como eu falei, e aí o desfecho da história, né, que eu acho que nada acontece por acaso, que todas as coisas, Deus já tem tudo planejadinho ali, né? E aí depois de muitos anos recebendo proposta de emprego, quando eu vi, o salário bom, tudo, as coisas que eu sempre quis ter, recebia, olha, vamos trabalhar. E como eu trabalhava no compras, então os fornecedores todos queriam que eu fosse trabalhar lá para eu dar todos os bizus, né? Gente, mas a cada e-mail, a cada coisa que eu via, me dava um desespero, um negócio assim, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E me dava agonia mesmo, né? Até que eu vim fazer uma entrevista aqui na IBC. Eu adoro contar essa história, que o Bezerrinha já foi embora. Mas, gente, quando eu cheguei, eu vou fazer a entrevista com o Luiz estava. Não era Luiz no dia, pronto. Aí eu cheguei, estava recebendo um monte de proposta. Eu, amor, vou fazer esse negócio, essa entrevista, né? Cheguei no outro dia, rapaz, será que eu vou? Mas vou mais não. Já estou ansiosa, será que vai prestar lá na igreja? Meu Deus, vai dar um monte de coisa errada na igreja, né? Cheguei. Gente, é o seguinte... Vocês querem me contratar? Porra, eu sou assim, estou cheia de mazela. Eu tenho esse negócio, uma hora eu posso dar um piti aqui na cara de vocês. Vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu já tenho isso aqui, eu tenho um atestado médico, eu tenho a síndrome de burnout. Um monte de coisa, eu joguei em cima dos pobres. E aí vocês, por quê? Porque eu sabia que na próxima empresa, a próxima organização que eu fosse trabalhar, eu precisava ser a Silmara, sem precisar ser uma outra pessoa, um personagem que eu criei para realizar o meu sonho, né? E aí, gente, deu certo, não sei, né? Depois vocês vão perguntar para o Luiz, para o Bezerra, se eu estou dando piti. Mas eu acho que é um dia de cada vez mesmo, né? Entendendo qual é o meu propósito. Enquanto eu enxergar propósito, enquanto eu enxergar que aquilo é onde eu devo estar, eu acho que não me atinge, né? Mas é algo que eu estou sempre hipervigilante. Eu não tinha tempo de qualidade. Eu não almoçava, não saía com meu marido, porque não dava tempo. E hoje é algo que eu prezo muito, né? Ter esses momentos, saber quando eu não estou bem, faço terapia, tenho os pastores que sempre estão prontos a ouvir. Então, assim, é uma rede de apoio. E antes eu não tinha, porque eu tinha que ser essa mulher que trabalhava, que não sei o quê, que não sei o quê, né? Então, a síndrome, para mim, ela foi muito silenciosa. Ela foi muito silenciosa e me devastou de um jeito que me impediu de socializar em empresas, estar em empresas durante um bom tempo. Acho que uns 2 ou 3 anos eu passei sem trabalhar, só pensando em quanto que eu ia sofrer dentro de uma empresa, né? Mas cá estou, né? Eu acho que gerar testemunho ele dói, mas ele serve como uma experiência, né? De saber que outras pessoas também passaram por isso que eu passei. E eu gosto muito de conversar com essas pessoas para entender. É como se eu tivesse que me lembrar, sabe? Tu passou por isso, né? Então, cuida para tu não ter, né? De novo, fica atenta aos sinais, porque meu corpo sempre sentiu, mas era mais fácil ocupar outras coisas, né? Mas é isso, gente. Então, se alguém se identificou com alguma coisinha, né? Gosto muito de conversar mesmo, porque como foi silenciosa para mim, muitas amigas minhas conversam sobre as mesmas coisas que eu sentia, né? Durante a época, e era algo que, não, mas não trabalho não.
Deve ser meus filhos que estão me estressando, né? Eu estou, né, descontando no trabalho. Mas fiquem atentos, né, aos sinais de como você se sente aonde vocês estão, porque eu acho que diz muito sobre como vocês vão seguir nesse local, né? E é isso, gente. Obrigada pelo silêncio de vocês. O CR foi fundamental aí, né, Silmara, nesse processo. E tem o outro aqui, o Rogério, chamar ele aqui também, que dois que tiveram o CR aí como uma ferramenta poderosa de Deus que ajudou nesse processo, né? Boa noite, sou o Rogério. Gente, realmente o CR foi fundamental no meu processo. Eu, já desde cedo, assim, também com a Silmara, comecei a trabalhar muito cedo, né? E a minha vida sempre foi muito dedicada. Eu sempre me cobro muito naquilo que eu faço. Então, essa autorresponsabilidade já em si só já pesa muito, né? E porque manter a casa, manter a família, dar resultado, ser bem-sucedido, toda essa cobrança ela era muito constante na minha vida. Hoje eu estou com 53 anos, então assim, eu consegui ser esse cavalo de batalha até os 45 anos mais ou menos. Correndo para buscar resultado, fazer as coisas, conseguir conquistar. E graças a Deus consegui. A duras penas, passando por algumas etapas de algumas empresas. Mas a última empresa que eu trabalhei, já que no Ceará, eu sou baiano, né, mas estou no Ceará já há 20 anos. Os últimos 12 anos que eu passei numa empresa, foi muito bacana os primeiros anos. Eu sou da área comercial, então trabalho com vendas, na área de logística, que é transporte. Então, o meu negócio é visitar clientes e buscar negócios das empresas para trazer esse volume de carga para transportar pela a transportadora fazer as operações de transporte. E aí eu trabalho com um negócio chamado Meta, Resultado, onde eu sou cobrado mensalmente, são estipulados metas e eu tenho que dar esse resultado. Então, o vendedor ele é medido por resultados. E, então, eu tenho que cumprir metas. E, graças a Deus, pela minha dedicação, não era difícil conseguir conquistar as metas. Só que chegou um dado momento em que a coisa foi evoluindo tão bem na empresa que eu cheguei a um status, a um nível, que eu me tornei um 10º vendedor da empresa no Brasil de uma multinacional. E nesse mesmo nível de crescimento vem as cobranças. Porque diziam para mim, você tem que dar resultado que você representa uma filial da empresa. E essa cobrança eu também já me fazia a mim mesmo, porque eu me cobrava a autorresponsabilidade de dar resultado. E com isso vem ganhos melhores, você sendo ali, tendo uma referência para as outras pessoas. E eu sempre nisso me cobrando mais. E com isso, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu tive a primeira crise. Como é que aconteceu? Um belo dia de sábado, acordei de manhã e não conseguia me levantar da cama. Simples assim. Porque antes disso, eu fui fazendo a análise, eu trabalhava em torno de 17 horas por dia, de domingo a domingo, para vocês terem ideia. Porque eu saía de manhã para visitar cliente durante o dia, voltava às 5 horas da tarde para casa e ficava até 2 horas da manhã resolvendo problemas e respondendo mais de 180 e-mails que eu tinha na minha caixa de e-mail todo dia. Então, eu dentro da minha casa, eu entrava dentro de um quarto, eu não via minha filha crescer, eu não via minha filha ir para a escola, eu não via as aulas dela. A minha esposa, muitas das vezes, não tinha contato muito comigo, porque ela falava assim, não entra dentro do quarto não, seu pai está trabalhando. Eu ficava dentro do quarto no computador, chegou um dado momento que eu estava com 2 computadores, porque eu estava numa empresa fazendo outra transição de mudança, tinha 2 sistemas. Então, eu ficava de 5, 6 horas da tarde até 2 horas da manhã respondendo e-mail. E resolvendo as coisas para poder dar os resultados. 6 horas da manhã eu estava de pé de novo para poder tocar a vida. E com isso chegou a hora que a conta chegou. Aí a idade também já vem pesando, eu sedentário, fazendo só isso. Então, chegou um momento onde que um belo sábado pela manhã eu não consegui levantar da cama, onde eu chorava, muita dor, uma angústia muito grande, e não sabia por quê. Eu não estava devendo nada a ninguém, não tinha feito mal a ninguém, nada, mas eu não conseguia ter alegria. E eu comecei a ter a primeira crise, que eu não sabia o que era aquilo. As pessoas falavam que quem tem depressão é frescura, pânico, isso é coisa de fresco. E eu não sabia o que era isso. Então, naquela angústia, passou o sábado, passou o domingo, eu muito mal. Quando eu lembrei no domingo que na segunda eu tinha que trabalhar, assim como a senhora contou aqui, eu entrei em pânico de novo. E não consegui ir para o trabalho.
Então, minha esposa me pegou, me levou para o hospital, e chegou no hospital, a médica diagnosticou, ele não tinha nada, ele está com crise de pânico e ansiedade. Passou uma medicação, mandou para casa, um atestado. Quando eu disse para a empresa que eu estava, a médica me deu um atestado de 1 semana, isso é frescura desse cara. Porque eu tinha... O gestor também pesa muito, né? O tipo de gestor que eu tinha era um cara que sabia muito cobrar. E isso eu fui reconhecer depois, a forma como ele, de certa forma, me explorava para ter os resultados, porque ele era bem quisto, porque tinha alguém, a equipe era muito boa. A equipe dava os resultados que ele precisava. Então, assim, na quinta-feira, tomando os medicamentos que a médica pôs, na quinta-feira eu lembrei de novo que eu tinha que trabalhar na segunda. Tudo voltou à tona de novo, eu entrei em pânico. Naquela hora a gente conseguiu ligar para o pastor José Edson, minha esposa ligou, porque ele tinha um contato de um médico, a gente lembrou disso, e o Zé Edson ligou para o doutor Hélio. O doutor Hélio mandou a gente ir para lá às 6 horas da tarde, naquela quinta-feira, ele me atendeu. E aí foi onde eu fui encontrar ajuda. Primeira ajuda que eu fui buscar, na rede de apoio com o pastor Zé Edson, e logo em seguida fui para o psiquiatra, onde ele sentou comigo, conversou, entendeu tudo, me passou a medicação, me deu algumas orientações, e eu comecei a tomar uma medicação para poder mudar a minha história de vida. E aí eu tive que tomar algumas resoluções daí para frente. A medicação que ele me passou foi muito bacana, fez efeito. Ele falou, cara, a maioria das pessoas me procuram quando já está no estágio que não tem mais nem... Já buscou de tudo que foi lugar apoio, e não conseguia. Quando buscou a ele, que era o especialista, ele conseguia, então... E você está vindo logo no início, então muito bacana o que você está fazendo. E aí, sim, ele me passou a medicação, as coisas fluíram. Na segunda-feira, consegui trabalhar. Consegui trabalhar por um período, mas sentindo aquela... Aí eu tive que fazer algumas ações. Primeiro, trabalhar. Segundo, eu tive que voltar para fazer o exercício físico, foi o que ele me diagnosticou e me orientou a fazer. E depois eu vim para ir começar a participar do CR, que foi outra ferramenta onde que eu busquei uma rede de apoio onde eu fui ser cuidado. Mas só que isso não bastou. Quando chegou a pandemia, em 2020, eu não estava legal no final do ano de 2019 para 2020, eu estava sentindo de novo que eu ia cair no negócio de novo, a pressão começou a vir de novo, a cobrança muito grande. E eu consegui realizar ali durante um período, mas isso ia um ciclo. Eu estava bem, daqui a pouco começar a sentir que estava de novo voltando. Então, em 2019, eu senti isso. Conversei com minha família e vou falar para vocês, eu estava doente, adoeci a minha esposa e minha filha. Minha família adoecia por causa de mim. Eles também estavam em pânico e entrando em depressão por conta de mim. Porque eles viam que eu não falava ao telefone, eu gritava ao telefone com as pessoas. Eu estava falando ao telefone, era gritando. Elas viam a hora de eu infartar, de eu ter um problema mais sério. Então, eles tinham muito medo de eu morrer. E, então, quando foi em 2019, eu tomei a resolução de começar a repensar a minha vida. E o CR foi fundamental nisso, onde que eu entendi, através da oração da serenidade, onde ele diz que a gente deve fazer aquilo que me é possível e aceitar aquilo que eu não posso mudar. Eu não poderia mudar a empresa que eu trabalhava, ela tinha uns procedimentos enormes de resultado que ela queria alcançar, mas eu poderia mudar a minha história de vida. E quando chegou na pandemia, logo depois veio a pandemia, e olhem vocês o que Deus fez na minha vida. Eu orei ao Senhor, coloquei diante dele tudo aquilo, e quando foi em fevereiro, março de 2020, houve uma possibilidade de uma mudança na empresa, e eu coloquei o meu nome para ser ventilado para eles me demitirem. Porque eu disse que eu não teria mais condições de manter na empresa. Eu falei, eu quero agora qualidade de vida. Não é dinheiro, não é status, mas é vida. Eu preciso viver e cuidar da minha família. Eu tomei a decisão de fé diante de Deus, e Deus me deu essa atitude de me colocar à disposição dele. Eles tentaram de tudo para que eu não saísse, até porque não tinha nenhum motivo, mas acabaram aceitando, porque ia sair uma outra pessoa e eu pedi para me colocar no lugar dela. Falei, em vez de você demitir ela, demite a mim, porque eu não estou mais disposto a vestir a camisa da empresa e viver o que vocês estão querendo que viva agora para frente. Então, se puder demitir alguém, demita a mim. E me demitiram. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu nunca vi um pai de família perder emprego, chegar em casa, ter cartazes e festa para receber em casa, porque eu estava livre. Eu era um escravo que estava sendo liberto, estava voltando para a casa da minha família, como um filho pródigo, estava voltando para casa. Foi isso que eu cheguei na minha casa e encontrei minha esposa, minhas filhas festejando, porque via o escravo que eu era e que agora estava voltando para casa. Então, isso para mim foi algo fundamental de apoio que eu tive da minha família. Fiquei 9 meses desempregado, mesmo na época da pandemia, aquela
situação mais crítica do mundo. Dia 15 de maio eu saí de 2020 do emprego, fiquei 9 meses desempregado. Assim como a Silmara contou, em 2021 eu coloquei meu currículo para voltar ao mercado de trabalho. Na primeira semana que eu coloquei, eu voltei a trabalhar, consegui um emprego, aceitei e vim trabalhar. No dia que eu cheguei na empresa, tudo voltou de novo, eu fiquei em pânico. Aquilo, tudo que eu estava vivendo, aquela loucura começou a me consumir de novo, eu entrei em pânico, me tremia. Porque eu não estava conseguindo falar, começou a me dar taquicardia, tudo voltou. E aí eu tive que conversar com minha esposa, voltei a tomar os remédios, que eu já sabia que o médico mandou, comecei a tomar. E fui entender que na nova empresa que eu estava, eu poderia agora fazer uma forma diferente de trabalhar. Primeiro que eu coloquei algumas resoluções. Meu horário de trabalho é o que é determinado pela empresa, então 17 horas, 17h30, meu cartão bateu, meu tempo encerrou, o telefone também encerra. Sexta-feira, meu horário encerrou, só segunda-feira. Resoluções que eu tomei, tenho vivido assim há 3 anos e meio nessa empresa. Os resultados que eu tinha na outra, eu tenho nessa empresa do mesmo jeito. Deus tem sido muito maravilhoso comigo. Tem sido grandioso o que Deus tem feito na minha vida, sem merecer. E com qualidade de vida. Hoje eu consegui sentar com minha filha para poder, lá atrás, fazer as aulas com ela, estudar com ela matemática, ajudar ela nas provas, estar perto delas, cuidar da minha esposa e da minha família. Então, Deus mudou a minha história de vida e o CR foi essa ferramenta onde eu busquei apoio, onde me apoiou, e eu aprendi a viver, primeiro, confiando no Senhor, buscando depender dEle completamente, buscando a minha rede de apoio do CR, procurando o médico, outro apoio, e fazendo esporte, que eu virei aí um Forrest Gump, correndo e nadando. Fui nadar no mar, que eu nunca tinha feito, nado no mar aberto. Então, assim, algo que eu não tinha feito, entrei num grupo e fomos nadar, e eu comecei a fazer uma coisa maravilhosa. 5h30 da manhã eu estava lá vendo o sol nascer no meio do mar. Então, assim, isso tudo foi algo que renovou a minha vida e que hoje eu consigo lidar com isso. Já não permito mais e não preciso mais que o emprego me domine, que é uma necessidade me domine, porque eu tenho um Deus que é superior a tudo isso, que Ele é Senhor do ouro e da prata, e hoje tenho qualidade de vida. Paguei um preço alto, mas hoje eu tenho qualidade de vida, e Deus me deu hoje uma coisa maravilhosa. Eu tenho qualidade de vida, tenho tudo que eu tinha antes, minha família está em paz, a gente está vivendo hoje uma vida digna, feliz diante do Senhor, na dependência dEle. E eu não estou... Rogério, você ainda está tomando medicação? Estou. Volta e meia, eu me cobro muito. Eu tenho autorresponsabilidade, isso é algo que me consome. Então, isso já é natural de mim desde a minha infância. Eu sei desde a minha infância. Então, eu tenho que me tomar uma medicação específica quando eu sei que eu estou meio... aquele vai e vem, aí eu estabilizo. Mas hoje eu estou bem. Então, estou muito feliz por tudo que Deus tem feito, pelo que a gente tem conquistado e tem feito hoje. Então, assim, essa síndrome, ela é terrível, mas é possível de mudar quando a gente toma um novo propósito de vida, realinha aí a vida, vê o que você tem que fazer e fazer as mudanças. Eu tive que mudar. A empresa não vai mudar, mas eu posso me mudar. E eu mudei a minha vida e a minha história para a glória do Senhor. Obrigado pelo senso de vocês. Acho que muita gente já se identificou aí com os testemunhos, já conseguiu já perceber alguma coisa em si mesmo. E eu quero chamar aqui, então, o Dudu para que ele possa abordar mais sobre esse assunto, até de forma clínica, profissional, que ele é. Tentar aqui sentar nesse banquinho aqui que maltrata um pouco a coluna, né? Gente, um prazer estar aqui com vocês novamente. E esse testemunho, ele diz uma coisa importante, que qualquer síndrome, ela não acontece da mesma forma, porque ela está diretamente ligada à nossa história de vida. Se eu pudesse dizer para vocês e dar um significado do que é o burnout, eu acho que vocês não vão mais esquecer dela. O burnout é isso aqui, ó. Vocês poderiam me responder quanto tempo eu consigo segurar isso aqui? Até ele se apagar? Alguns minutos, né? Burnout é isso aqui. É aquilo que queima até o final. E para queimar até o final, ele tem que passar por um processo.
E quem diz o que vai acontecer com esse processo é cada um de nós. Então, é importante que a gente possa pensar fora dessa caixa, onde simplesmente a gente carimba, a gente traz um carimbo na testa, que a gente tem a síndrome de burnout, e todos nós aqui se tornamos iguais. Essa talvez seja a forma de a gente fugir do enfrentamento de tudo isso. Porque os testemunhos aqui falaram uma coisa muito importante. A gente precisa ser implicado dentro do nosso processo. Quer dizer, o burnout ele não acontece de uma maneira como se fosse uma gripe, né? Eu estou passando aqui, aí o irmão está ali gripado, e eu tive até um cuidado de colocar uma máscarazinha, e de repente peguei a gripe. Aí no outro dia amanheci com febre, gripada. Você estava tão bem, o que aconteceu? Não, eu fui para um amigo, estava numa reunião, um amigo estava muito tossindo ali, e de repente eu gripei. O burnout não é assim. Ele é um processo na vida da gente, é como a gente enxerga o nosso trabalho, é como a gente enxerga a nossa vida. E aí eu penso no ser humano, dentro da clínica, né? Eu estou aqui como psicólogo, em 3 portas, que é a porta, primeiro, espiritual, a segunda porta, emocional, e a terceira porta, profissional. Porque a profissão, a porta profissional, ela é essencial para o desenvolvimento de nossa identidade, como seres humanos. E muitas vezes a gente negligencia isso na vida da gente. Então, é importante que a gente possa perceber isso, e mais do que isso, pensar fora dessa caixa é a gente ter uma percepção e contar a nossa história. Quem me acompanha aqui, talvez eu até me torne um pouco repetitivo, mas esse é um processo que a gente precisa contar a nossa história. A gente precisa se perceber. Normalmente, eu faço assim, né? A gente tem aquele momento de perguntas e respostas, e eu falo com o Euriano, eu falei, Euriano, eu vou tentar fazer diferente hoje. Eu queria fazer umas perguntas para você, mas fique calmo, não fique nervoso, não saia, que essa resposta você vai dar para você, ok? Vamos fazer esse exercício aqui. É interessante que a gente possa perceber que um dos pontos importantes que a gente precisa nas nossas vidas é criar cercas. A gente precisa impor limites. Isso, gente, praticamente todas as áreas das nossas vidas. É esquisito você chegar numa fazenda e você perguntar, poxa, que campo grande é esse? Tudo isso é seu? Tudo isso é meu, mas termina onde? Aí o cara diz assim, lá naquela cerca, lá você está vendo ali? Está até estranho, está difícil enxergar, mas, poxa, tudo isso Quer dizer, você estabelece fronteiras na sua vida. E o autocuidado, ele passa por essa área, por esse passo que é super importante nas nossas vidas. É impor limites. Nós precisamos impor limites. Impor limites é praticar o autocuidado nas nossas vidas. E não dá para impor limites se a gente não tem uma autopercepção de como desenvolve, por exemplo. Hoje é o burnout. Como é que isso se desenvolveu na sua vida? E aí, eu faço a primeira pergunta, né? O que significa o trabalho para você? Hoje, o que é o trabalho para você? É uma satisfação? Você se sente feliz no seu trabalho? Já parou para pensar sobre isso? Você, hoje é só subsistência? Você trabalha porque você tem que comer? Ou o trabalho também é uma satisfação? Você se sente feliz no seu trabalho? Essa é uma pergunta que você precisa pensar. É interessante que eu tive a oportunidade de conversar com um irmão aqui, que uns 4 anos atrás, ele vai saber quem é. Ele está aqui, eu acho que ele está aqui com a gente. E ele passava por esse drama de estar vivendo coisas boas na sua vida, mas ele profissionalmente com muitas dúvidas, que isso é natural.
Mas, quando a gente se percebe nesse processo, que a gente não está bem no nosso trabalho, que a gente não se sente feliz nele, esse é o momento de a gente pensar nas mudanças. E quando eu falo em mudança, a gente normalmente estipula um tempo, né? Não, passou dos 30, eu já não posso mudar. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um paciente com 79 anos, que ele mudou de profissão. Quer dizer, ele passou quase 40 anos trabalhando num lugar que ele se sentia triste, ele não tinha felicidade, ele ganhava bem, mas não era feliz. E ele soube recomeçar a sua vida. Então, é importante que a gente... Isso, gente, eu estou falando da base. Eu acho que quando a gente fala em burnout em relação ao trabalho, essa é a base. É como você se desenvolve em relação ao que você pensa da sua vida em relação ao seu trabalho. E aí, às vezes, a gente vai para um caminho que a gente toma um atalho, que a gente só pensa no dinheiro, no final das contas. E a gente se torna infeliz por causa disso. Então, é importante que a gente possa perceber isso. E a primeira pergunta é: como você responde em relação à sua felicidade do seu trabalho? Você se sente feliz no seu trabalho? Esse é o primeiro ponto. O segundo, o que você controla na sua vida? Já pensou? Vamos dividir aqui numa coluna. O que eu hoje controlo na minha vida? O que você tem controle? Pensa aí. O que você não tem controle na sua vida? Já pensou sobre isso? O que hoje eu não controlo. E normalmente a gente adoece porque a gente escalona toda a nossa energia nas coisas que a gente não controla. E isso faz a gente adoecer. E isso faz a gente não se desenvolver profissionalmente. Isso faz a gente não se desenvolver emocionalmente. Porque a gente gasta muito tempo naquilo que a gente não controla. E a gente esquece de dar conta daquilo que a gente controla. Então, isso faz uma diferença muito grande. Existe um termo que é a metanoia, que é a mudança de mente. Esse é um trabalho que precisa ser constante nas nossas vidas. É como eu me percebo. Olha, vai ser muito fácil eu colocar um carimbo que eu tenho burnout e fica aí. E aí eu tomo remédio. Mas quando é que isso muda? É quando eu conto a minha história e eu tenho oportunidade de ver os processos das nossas vidas. E os testemunhos aqui foram maravilhosos nesse sentido, né? A gente precisa ser implicado. Por quê? Porque nós temos um sistema que ele é profissional. Você precisa entender que nós vivemos hoje um sistema profissional. Mas, Eduardo, profissional em quê? Em adoecer a gente. Quando você começa a perceber que você está num sistema que ele, a cada dia que passa, ele se desenvolve para adoecer você, a sua postura em relação a esse sistema deve ser diferente. Deve ser uma postura como? Responsável. É quando você não... Sabe, você não gasta o seu tempo da sua vida com desculpa. Você assume a responsabilidade sobre a sua vida. E aí, gente, eu olho a gente como um cristão, essa porta da espiritualidade nas nossas vidas. Onde é que ela chega? Né? Onde é que ela está? Então, a gente precisa refletir sobre isso. É muito mais do que se trabalhar um conceito aqui. Porque esse conceito aqui, eu tenho milhões de youtubers aí, vídeos que a gente tem a oportunidade de ouvir, você em casa também. E essa é a grande dificuldade, porque na clínica eu já chego com o paciente diagnosticado. Ele vai no YouTube, ele pesquisa, e aí ele já sai, doutor, eu tenho isso aqui. Inclusive, eu tenho até algumas coisas que eu já pesquisei aqui que a gente poderia fazer juntos.
É assim. Mas são informações sem significados. São informações que você não traz para a sua vida. Você não se percebe dentro desse processo. E esse é um dos maiores bens que temos. Porque quando a gente se percebe como um discípulo de Jesus, a gente se percebe como um ser humano, a gente precisa se perguntar qual é o nosso projeto de vida. Você tem um projeto de vida? É importante que a gente possa pensar sobre isso. Então, aqui é uma oportunidade que a gente tem que refletir sobre esses pontos que são importantes, né? O que é bom o suficiente para você? O que é bom para você? Já pensou sobre isso? Porque se a gente embarca nesse sistema, não existem limites. A gente não sabe nem o que é contentamento. Falar em contentamento no sistema que a gente vive hoje é uma piada. Você está aqui se planejando em uma coisa, você consegue, mas você não é grato por isso. Por quê? Porque assim que você chegou aqui, já tem outra demanda. E é isso, gente, que adoece. É esse sistema que leva a gente a adoecer. Por culpa de quem? Culpa nossa. A gente se entrega a ele. E da mesma forma que a gente se entrega a ele, é da mesma forma que a gente tem que se responsabilizar por esse retorno, sabe? Por essa volta. E esses testemunhos aqui foram maravilhosos nesse sentido, porque a gente precisa buscar esse autocuidado. É o ambiente que a gente trabalha. O que você realmente traz em termos de satisfação e significado para a sua vida? Já pensou? Qual o significado da satisfação? Pensou sobre isso? É importante que você pense sobre isso. Então, é algo que retorna para a gente. Você percebe os limites pessoais e as impossibilidades das imperfeições ou das perfeições? Gente, limite. Eu só posso até aqui. Mas nós temos os sistemas que pedem para você. Você tem que trabalhar o quê? 3 turnos. Quem é que tem que dar o limite, gente, para isso? Quem é que tem que dar o limite? Eu. Eu que tenho que dar o limite. Porque se você trabalhar é mais dinheiro, é mais dinheiro, é mais dinheiro. Mas o que adianta só o dinheiro? Ter dinheiro sem família? Valeu a pena? Ter o dinheiro, mas ficar doente? Então, é um processo que vai queimando, queimando. E aí chega uma hora que eu tenho que dar o limite até onde eu posso segurar. Porque se eu insistir em segurar, ele queima. E a gente não é assim, a gente perde muito tempo na nossa vida. Muito tempo. Por quê? Porque a gente espera primeiro adoecer e a gente entra no processo de recuperação para dar continuidade na vida. Então, a gente fica muito mais doente, perde muito mais tempo doente na vida do que propriamente se sentindo realizado. Por quê? Porque falta, gente, essa responsabilidade que a gente precisa ter sobre as nossas vidas. E aí a espiritualidade nos ajuda, o contentamento, a sabedoria que a gente busca de Deus, orar, né, pelas decisões que a gente precisa tomar. Então, são pontos que a gente precisa perceber nas nossas vidas. Alguns sinais de alerta do burnout. Fadiga constante. É aquele sentimento, quem é que já teve esse sentimento de passar um final de semana numa casa de praia, feliz, mas chega no domingo à noite, você se sente mais cansado do que no dia que começou o feriado. Quem é que já se sentiu assim? Levanta a mão.
Isso diz o quê, gente? Alerta. Está pesando muita mão em cima de você. É a hora de colocar o pé no freio, porque senão, queima. Senão, queima. Então é importante que a gente possa perceber. Gente, não vale a pena. Não vale a pena. A gente precisa impor esses limites, porque o nosso mundo e esse sistema que a gente vive é mais. É mais. É mais. É mais. E a gente não impõe esse limite. E aí, a gente precisa perceber o que a gente tem, né, também do reino de Deus para as nossas vidas. Qual o significado? E quando a gente pensa que o nosso reino não é esse, aí é que a gente se compromete muito em relação a isso. Porque a gente está adoecendo por ele e a gente perde a perspectiva do que é viver também o reino de Deus. Então é importante que você possa perceber isso. Irritabilidade ou impaciência. Se for só isso, então está todo mundo aqui doente. Porque quem é que não se irrita? Né? Quem é que não fica impaciente? Não é verdade? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque essa lista aí, essa casa é grande demais, ela cabe todo mundo. Quando a gente não faz esse trabalho de se perceber dentro desse processo de vida. Então, é importante que a gente pense nisso. Dificuldade de concentração, distanciamento emocional, alterações também no sono. A gente é um povo que cada dia que passa dorme menos. Como não adoecer? Cada dia que passa você precisa acordar mais cedo. E tem que dormir o quê? Mais tarde. E aí, gente, vamos acordar. A gente adoece, não tem como. O corpo é máquina, ela não suporta. E aí, quem é que tem que dar conta dessa história? É o psiquiatra? Sou eu, psicólogo? É o pastor? É a igreja? É a campanha? É você. É você. Você que precisa dar conta disso. É você que precisa o quê? Se perceber no seu processo de vida. E a gente simplesmente desce a cachoeira e deixa ela levar a gente até uma hora que a gente bate numa pedra e engancha nela. Gente, é esse processo que precisa de uma atitude, que precisa de um limite. Quem é que vai dar esse limite? Sou eu e é você. Entende? Como seria muito mais fácil se eu estivesse aqui só trabalhando conceito? É informação. E esse é o problema do nosso sistema. Nós vivemos excesso o quê? De informação. A gente não processa as informações. A gente não dá significado para as informações. Isso pode acontecer em qualquer lugar, até dentro da igreja. Você pode vir domingo após domingo, você recolhe uma informação que, na primeira curva que der ali, você esquece, e isso não faz diferença nenhuma para a sua vida. Mas quando você traz significado, quando você traz a sua história para dentro dessa informação, que vira um significado, aí começam as transformações. Por quê? Porque não há mudança que você não tenha que se implicar nela. Não há mudança que não comece por quem? Por você. Isso se chama, gente, integridade emocional. O que é integridade emocional? É quando a gente deixa a desculpa de lado, porque a gente tem um depósito de desculpas para se paralisar, para adoecer. Mas a gente deixa elas de lado e a gente assume a responsabilidade.
Vida é movimento. E aí, a gente tem um poder que a espiritualidade nos dá, que é o poder da ressurreição. Essa sim é um poder suficiente para que a gente possa fazer a nossa caminhada. Quando a gente pensa nesse mundo, a gente também tem os impactos, né? Os impactos da modernidade. E isso a gente precisa pensar, que é esse sistema, essa autoexigência, essa realidade de você ultrapassar os limites, esse desempenho que oprime, que pisa você. E se você embarcar, você adoece. Tem também um impacto do mundo digital. Hoje a gente vive a sociedade dos iguais. A gente olha para a internet e vê aquele sucesso. Então, eu tenho que ser igual ao outro, eu tenho que ter o mesmo sucesso. O que define a minha realização profissional é o outro, é a internet, é o Facebook, é o Instagram, é a vida do irmão, né? A vida do irmão sempre a vida do outro é sempre a melhor. E a gente esquece de olhar para a nossa. Entende? Então, é importante que a gente possa se perceber dentro desse processo, né? A gente precisa compreender esse mundo que nós habitamos. São dois mundos, na verdade, né? É o mundo que eu habito, mas também é o mundo que habita em mim. E aí eu volto àquela mesma história. Muitas vezes a gente tem uma casa linda, o carro do ano, todo o conforto do mundo, nesse mundo que eu habito. Mas o mundo que habita em mim não tem nada, é vazio. Não tem nenhum banco para eu me sentar. Então a gente precisa investir no mundo que nós habitamos interiormente. É o nosso mundo interior que precisa ser trabalhado. E isso a gente fala de autocuidado. É interessante quando a gente pensa na sociedade, a sociedade tem mudado. Antigamente, a gente tinha uma sociedade disciplinar. Você chegava no seu trabalho, entrava no seu trabalho, tinha tudo lá escrito o que você teria que fazer. Você era simplesmente uma máquina, né? Você trabalhava como uma máquina. Hoje em dia, não. A gente hoje tem uma relação completamente diferente com o trabalho, né? Hoje é o desempenho. Hoje é a responsabilidade que você tem no seu desenvolvimento. A gente precisa se perceber também dentro desse processo, né? A gente não pode parar no tempo. Não dá para parar no tempo. A gente precisa entender esse tempo que a gente vive. E aí, muitas vezes, por que a gente está infeliz no nosso trabalho? É porque a gente, não, sabe, não deu aquela virada que era necessário, né? A gente se acostumou a ter uma vida meio empobrecida em relação às nossas realizações. Então, quando a gente se coloca assim no mundo, a gente fica aberto para todo tipo de síndrome. A gente não cria as cercas que são necessárias. A gente não se cuida. Eu não posso ser para o outro aquilo que eu não posso ser para mim. Muitas vezes a gente está com aquela desculpa, não, mas a minha vida é devotada à minha família. Você vai dar o resto. E você ainda vai escutar alguém dizendo assim para você, não, eu não estou feliz com o que você deu. Por quê? Porque, na verdade, você deu o resto mesmo. Porque você não se cuidou. E tem um princípio bíblico, né, em relação a isso. Eu amo o outro, né? Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, né? Então, a gente é autocuidado. E a gente precisa levar isso a sério, entende? É um trabalho que a farmacologia está aí para nos ajudar. A ciência, a psicologia, a terapia. Mas nunca, sabe, não dá para tirar o espaço que é seu, que é de suas responsabilidades, entende? Eu sempre costumo dizer que a gente vive como um hamster. Quem é que já criou o hamster aqui? Já compraram aquelas rodinhas? Né? Você coloca o hamster, ele acorda, ele vai para a rodinha e fica o quê? Você fica olhando assim até a hora que ele dá uma quedinha, mas o quê? Ele volta de novo, a gente vive como um hamster.
Acorde de manhã, trabalha, aí é a luta de a gente inserir, né, inserir Deus. E aí eu vejo aqui, né, a luta da igreja, da liderança, de tentar trabalhar isso na vida da gente. Mas como não adoecer? Como não adoecer dessa forma? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer nas nossas vidas. E isso a gente também precisa perceber que o burnout é um sintoma também sistêmico, como a gente viu aqui até nos testemunhos, né? O problema é individual, mas reflete também problema do sistema que a gente vive, da sociedade que a gente vive, né? Do contentamento. E o que significa contentamento? É uma palavra até, para o sistema, essa palavra contentamento se torna até ridícula, né? Porque contentamento é sinônimo de fracasso. E aí, é isso mesmo? Será que nós estamos vivendo também isso aí? Que a gente não está contente com o que Deus já tem dado para a gente? É sempre mais, é sempre mais. É importante que a gente possa se perceber nisso. E aí a gente precisa redefinir, né, o que é o sucesso. Eu vou correr um pouco mais aqui. A gente precisa redefinir o que é o sucesso. O que é o sucesso para você? O que é sucesso? O que significa ter sucesso? Você precisa pensar sobre isso. O que é bom o suficiente para você? Tudo isso tem a ver com isso aqui. Só que eu não estou aqui dando uma informação, eu estou levando você a pensar. Eu estou fazendo você refletir. E, gente, pensar dói. Pensar dói. Pensar é um exercício, entende? Sabe? Aquela coisa, eu já dei até esse exemplo aqui, a vida é salão cheio de gente, um espelho lá no final. Aí chega um momento na vida da gente que a gente tem que dizer assim, gente, meu querido, licença, por favor, um pouquinho para cá. Ei, você, um pouquinho. Aí você tira, faz aquele corredor, porque você precisa se enxergar. Você precisa se perceber na sua história de vida. Você precisa olhar para você. Isso se chama, gente, autocuidado. A gente precisa ter essa questão da autocompaixão e esse autocuidado. E é interessante que eu vi uma frase que eu achei tão legal, que ela fala justamente sobre isso, né? Eu vou falar aqui no final para vocês. Algumas estratégias importantes para a gente evitar esse palito de fósforo queimado no dedo da gente. Algumas coisas importantes. Eu já falei, estabeleça limites. Agora, esses limites eles precisam ser claros na sua vida. Não dá. Chega. E aí eu vou dar um exemplo legal desses limites quando a gente fala do nosso trabalho. É o carro que todo ano precisa ser trocado e tem que ser o mais caro. Então, isso significa o quê? Uma prestação o quê? Mais alta. Então, eu preciso o quê? Trabalhar mais. Então, essa é uma conta que vai subindo, e quando você olha para ela, aí tem alguém dentro da sua casa que diz, poxa, você não tem tempo para a gente, você está trabalhando tanto, aí você até se enche assim, ai, como eu sou um trabalhador, né? Mas eu não posso parar de trabalhar porque eu preciso pagar as contas. Mas é uma conta que a cada ano o quê? Ela cresce. E o que é impor limite para mim? Cara, diminui esse padrão de vida. Talvez esse padrão de vida não é para você. Não dá. Não dá para ser igual. Por quê? Porque isso vai te levar a queimar o teu dedo. Impõe limite. Não, vai ser até aqui, porque está muito quente. Eu tenho que fazer o quê? Soprar. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que a minha torcida é que vocês não venham para o meu consultório. Amém? Não venham. Não precisa chegar a esse ponto. Entende?
Não precisa chegar ao ponto de ir para um psiquiatra. Quem é que vai definir isso? É você. É como você leva a sua vida. O que você está disposto a abrir mão para a sua saúde? Mental, física e emocional. Responda, por favor. Já estamos fazendo uma terapia aqui, viu? Você tem que responder isso aí. Porque isso vai impor o limite que é necessário até onde isso aqui vai queimar. Ok? E aí, uma coisa importante dessa estratégia é a ação consciente. Precisa existir essa ação consciente. Não dá. Preciso reunir com a minha família, não dá. Cada ano que passa, a gente escalona, está escalonando o que a gente está gastando. Não combina com o que eu aprendi a viver contente em toda situação. Não combina. Não combina. Mudança de mentalidade. Gente, para tudo isso acontecer, é trabalhoso. Sabe por quê? Porque você não vai lutar contra o seu patrão. Você não vai lutar contra as suas contas. Você vai lutar com você. E essa é a parada dura, viu? É a gente lutar contra a gente. É o auto-engano. É difícil, mas é possível. Amém? E aí vem a autocompaixão, né? Seja gentil com você mesmo. Se ame. Busque o autocuidado. Diga não. Gente, o tempo passa. O tempo passa rápido. Passa rápido. A gente precisa, entende? Tomar uma injeção de ânimo e sair com resoluções importantes para a vida da gente. Não espere o final do ano, não, né? Tem um culto das resoluções, né? Aí, ao final do ano eu vou ser outra pessoa. Mas eu vou deixar para o final do ano. Aí passa um ano inteiro. Você, entende? É uma repetição. É a mesma coisa. Aí você começa a olhar para você. Eu sou a pior pessoa do mundo. Como é que Deus pode me amar? Eu acho que Cristo fica lá em cima e diz assim: ah, meu Deus do céu, onde é que a criatura está? É o contrário disso. É porque Deus me ama que Ele disponibiliza todas as ferramentas também necessárias para que eu tenha uma vida diferente. Amém? Então é importante que a gente se perceba. Qual o legado que você vai deixar? Você tem que se refletir sobre o futuro. O que é? Eu vou ficar nesse emprego a vida inteira? Eu vou ficar nesse ambiente? Não tem outra maneira. Sim. Então você vai ficar lá. Vamos pensar como você vai lidar com isso. Buscar estratégias. Impor os limites que são necessários. Por quê? Porque tem alguns trabalhos que todos os dias eu entro numa selva. É ou não é? É. Tem pessoas que são realizadas no seu trabalho. Tem outras não. Mas você precisa entender que você precisa buscar esse autocuidado. Porque nem esse trabalho que hoje te traz infelicidade e que você não tem opção, até ele você não vai conseguir lidar com ele. E aí adoece. A conclusão de tudo isso é que é uma batalha que a gente não pode enfrentar sozinho. Ele reflete tanto nossas escolhas individuais quanto a estrutura social que a gente vive. E a gente precisa entender que o verdadeiro antídoto para a exaustão não é descansar, mas sim encontrar aquilo que nos faz sentir vivos. É isso que a gente precisa entender. E aí, dentro desse contexto de como você se percebe,
vivendo essa experiência do burnout, da situação do adoecimento, é que você vai encontrar as ferramentas necessárias para poder lidar com isso de forma madura. Isso é que é o mais importante. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Espero que essa noite, de alguma forma, possa trazer para você, não desânimo, mas ânimo, né? Tende o quê? Bom ânimo. Eu venci. Será que isso não seria suficiente? É uma dica, né? Amém. Obrigado, Dô, por nos fazer pensar tanto, né, em relação a esse tema. E a gente vai continuar com essa série aí por mais 2 quartas-feiras. A gente, como igreja, a gente pensa o evangelho de forma integral, né? Então, não é só uma questão espiritual, mas é, como o Dudu aqui mesmo já falou, né? Tem a questão física, tem a questão emocional, tem tudo isso, né? Era como o povo de Deus, antigamente. Esse conceito de religião não existia. Era um povo de Deus. E como povo de Deus, ele se conectava com o Senhor, ele cuidava do corpo, ele fazia o todo. Então, nós continuamos a ser povo de Deus. E como povo de Deus, a gente vai pensar no todo, né? Na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo. Por isso que a gente falou de alimentação, por isso que a gente está falando aqui mais relacionado à mente. E é isso que a gente vai... Não é novidade na nossa igreja, tanto é que Celebrando a Restauração fala sobre isso toda segunda-feira. Então, é uma ferramenta poderosa que a gente tem. Fica o convite para você que nunca esteve, que possa participar. Então, a gente fala sobre isso segunda, fala na quarta, no domingo, enfim. Para que a gente possa cada vez mais se cuidar, para que esse cuidado seja para que a gente possa glorificar o nome de Deus acima de tudo e continuar sendo esse embaixador, agente de Cristo que nós somos aqui na terra. Amém? Vamos orar, então, agradecer por esse momento e logo depois cada um pode... A gente encerra aqui, cada um indo para a sua casa. Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, por mais uma quarta-feira. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de refletir, de pensar nisso tudo, Pai, na nossa mente, no que a gente está fazendo enquanto cidadão do reino vivendo nessa terra. Te peço que o Senhor nos abençoe e nos oriente a tomar as melhores decisões, a assumir as responsabilidades, como o Dudu bem colocou aqui, pedindo tua ajuda, pedindo que o Senhor nos fortaleça para que a gente consiga dar esses passos necessários, Pai. Abençoa a vida de todos que estão aqui, guarda, protege na volta para casa. É que eu te peço, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.